Meus amados irmãos, desejo que cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos permite esta tão bela oportunidade de podermos, por mais uma manhã de domingo, aprendermos com a Santa Palavra de Deus. Amém? Agradecidos ao Senhor, agradecidos a Deus pela essa rica oportunidade, nós estaremos dando aí início ao nosso comentário da Escola Bíblica Dominical, A Escola Bíblica que nós comentaremos é a lição de adultos da CPAD do segundo trimestre de 2020, que traz por tema a Igreja Eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Graças a Deus, nós estaremos nesta oportunidade comentando a lição de número 5, Comentando a lição de número 5 aí, nós estaremos nesta aula de número 5 com o professor Domingos, O professor Domingos, ele estará nos trazendo esta aula nesta manhã, que traz por tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém, meus amados? Então, vamos dar início à nossa escola nesta manhã com uma oração. Depois estaremos louvando a Deus com o hino de número 291, que é o hino sugerido da harpa cristã. E, em seguida, nós estaremos fazendo a leitura e passando aí para o professor Domingos. Amém? Querido Deus maravilhoso, soberano, santíssimo e eterno Pai. Meu Deus, pela Tua infinita graça e misericórdia ter nos alcançado, ó Pai, chegamos aqui a este lugar, nesta oportunidade, para louvar, glorificar e bendizer o Teu nome santo. Meu Senhor, nós acreditamos na promessa, nós cremos, ó Deus, que o Espírito Santo nos cobre, nos guarda, que o Espírito Santo nos enche, que o Espírito Santo, ó Pai, nos dá força para continuarmos e que nós somos libertos, ó Pai, de todo mal, de todo pecado, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, continua conosco no decorrer desta manhã. Usa, meu Senhor, poderosamente, ó Pai, a Tua palavra para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, estamos aí com esta oportunidade. Vamos louvar a Deus com o hino de número 291 da harpa cristã. Hino de louvor e adoração a Deus de número 291. Louvemos ao Senhor. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus, glória ao nome santo de Jesus, até por uma coroa trocar. Nós estamos firmes carregando a cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, né, e de estarmos aqui para juntos aprendermos com a nossa lição, né? A lição de número 5, como já disse, libertos do pecado para uma vida em Cristo. Esta lição ela tem o texto áureo aqui em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Amém? Graças a Deus. Deus continue nos dando graça e entendimento. Meus queridos irmãos, eu quero aproveitar também esta oportunidade para lembrar os irmãos que ainda tem revistas da Escola Bíblica aí com o professor Domingos. Então, quem pediu a sua revista e não foi pegar, pegue aí com o professor Domingos. Ele ainda está com algumas revistas, bem como também ainda necessita receber de algum dos irmãos que ainda não prestaram conta da revista. Amém? Meus queridos irmãos, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, e o versículo do 1 ao 10. Amém? Efésios, capítulo de número 2, e os versículos do 1 ao 10, que diz assim: E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Meus amados irmãos, graças a Deus por esta tão bela palavra, por esta tão bela oportunidade. Façamos a Deus mais uma oração. Logo em seguida, o professor Domingos estará nos trazendo a aula nesta manhã, em nome de Jesus. Nós estaremos aí comentando a aula juntamente com o professor Domingos. Amém? Feche os seus olhos, eleve os pensamentos ao Senhor e oremos ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te pedimos, ó Deus, abre-nos o entendimento, nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos ajuda a compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor aplique a Sua palavra aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, ser revestidos pelo poder da Tua graça, da Tua glória, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, o professor Domingos agora vai estar na aula juntamente conosco para juntos estarmos aí comentando a respeito desta lição. Pai do Senhor, professor Domingos. Pai do Senhor, meu irmão. Tudo em Amém. paz? Graças a Deus. Que alegria a gente poder participar mais uma vez, está trazendo aqui a palavra de Deus, tentando aqui passar para os irmãos, já abrindo a lição, a forma que nós estávamos nos comportando em nossa vida pecaminosa. Para aqueles, no meu caso, que foram resgatados do pecado, a abertura da nossa lição diz que nós estávamos caminhando sem direção, sem saber onde chegar, pisando em falso, ou seja, destinados à queda, e pisar em falso uma hora vai cair, sem sustentabilidade, né? sem ter noção de onde iríamos chegar, por conta do pecado. E nós estávamos também sujeitos a toda a potestade do ar, a todo o corpo do maligno que cerca o pecador. Nós estávamos afogados no mar de pecados. Então, o Senhor nos resgata através de seu Filho Jesus Cristo. Através do Evangelho vem o socorro. Agora Deus nos dá uma porta de salvação através da sua palavra. Deus agora ele cria uma salvação pela sua misericórdia, pela sua tão grande graça e, como nós já lemos, pelo tanto amor com que ele nos amou. Ele nos resgata ao ponto de nos trazer uma condição de sentarmos nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Aleluia! Amém. Deus criou um caminho para a vida eterna e nos apresenta. Ele nos resgata da perdição. Estávamos caminhando sem direção e nós fomos feitos nova criatura. Nova perspectiva nos foi dada. Uma maneira nova de viver,
porque Deus, pela sua misericórdia, ele reata, ele nos busca, ele nos traz a comunhão novamente que havia sido quebrada. A forma como nós estávamos vivendo, separado de todas as dádivas, de todas as bênçãos que Deus preparou para o homem. Então, o pecado, ele distancia. Primeiro, ele afasta. E à medida que esse pecado vai aumentando, vai se aumentando esse distanciamento entre Deus e o homem, por conta do homem. Que antes, nós estávamos debaixo de todo o poder do pecado. Né? Vivíamos num caminho errado, o caminho de perdição. Mas nós fomos achados, fomos resgatados e fomos nomeados filhos de Deus. E Ele nos deu todas as coisas. Amém, glória a Deus. E aí nós observamos, né, esta questão da antiga natureza, que éramos todos nós nesta antiga natureza. Ou seja, e todos aqueles que ainda não creram em Cristo Jesus e não aceitaram como seu único e suficiente Salvador, continuam ainda nesta única natureza, não é assim, professor? Sim, continua com essa natureza pecaminosa, sujeita às hostes malignas do diabo, sendo coordenados suas vidas, sendo encaminhadas para a perdição, por falta do crer em Cristo, né? E o pior de todas essas coisas, ainda estão naquele bloco, eu vou dizer assim, fazem parte daquele povo sobre quem a ira de Deus permanece. Os filhos da ira. Nós somos filhos da palavra. Somos filhos da salvação em Cristo. Mas as pessoas que ainda não tomaram essa decisão são filhos da ira, alvos da ira, em quem Deus descarrega sua ira e vão de mal a pior. Continuam afogados porque ainda não aceitaram esse socorro de Deus, ainda não se permitiram ser resgatados pela fé, porque ainda não creram, não tomaram essa atitude, não quiseram, ainda que se esforce para largar esse tipo de vida em que vive no pecado, mas por si só não consegue, não tem forças. Então Deus usa a sua misericórdia e a sua graça para resgatar os que creem. É pela palavra. O homem tem livre-arbítrio. Ele só não tem liberdade de escolher para onde ele quer ir caminhando sem Deus. Verdade. Então, o caminho está aí. Então, se você não escolhe caminhar com Deus, alguém vai caminhar com você. Se você não escolhe ir para onde Deus preparou, como Cristo disse, há muitas moradas, se você não escolhe morar naquele lugar que Cristo preparou, que Cristo disse que existe, alguém vai levar para algum lugar. Agora, para onde Cristo está, não é. É verdade? Aí é onde entra, né, professor? Sim. Aquela questão onde muitos dizem, os crentes dizem que só eles são salvos, né? Aí a gente vê essa questão de que nós tínhamos, ou seja, a lição traz a nossa condição anterior, a condição anterior da nossa antiga natureza, né? E aí alguém diz,
outrora aquela pessoa fazia isso, matava, roubava, fazia isso, aquilo, e agora diz que é crente, agora diz que é salvo, né? Por conta exatamente dessa questão da antiga natureza e da nova natureza em Cristo Jesus, não é isso? Isso. A nossa leitura bíblica, né? Paulo escrevendo, ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus Verdade. deu esse dom para que creiamos pela fé. Porque o pecador, ele é impotente para se livrar do pecado, porque existe um Senhor sobre ele. Por trás do pecador existe a vontade do maligno, para que ele peque, para que seja seu companheiro, para que vá viver com ele. Então Paulo diz: não vem de obras. Nenhum homem fazendo bem ao mundo inteiro, ele conseguiria apagar seus pecados. Ainda que ele apagasse seus pecados, ele não geraria uma vida eterna com Cristo. Como eu falei anteriormente em outra lição, o ladrão, quando ele para de roubar, ele parou de roubar, mas ele continua ladrão, porque existe o pecado. A partir do momento que ele é perdoado, aí sim, aí ele diz: eu estou salvo porque eu criei na palavra. Essa palavra que me salvou diz que meus pecados foram apagados e que a minha nova vida em Cristo Jesus, eu vou ser transformado e eu tenho um lar com Cristo e eu vou reinar e agora eu tenho vida eterna. A Bíblia diz, as pessoas costumam dizer: agora que é crente está dizendo isso. Não, não é bem assim. É o seguinte: agora que ele creu, aí você está dizendo, a pessoa que nos acusa está dizendo: eu ainda não criei. Está entendendo? Verdade. Eu ainda não criei. Agora que ele decidiu ser crente, agora que ele aceitou Jesus como Salvador, diz que é santo. Não, aí você pega a mesma fala: eu ainda não aceitei. Ah, então ele pode dizer: eu não posso. Quer dizer que se eu aceitar, eu posso? Pode sim. Se você aceitar a Jesus como seu Salvador, você pode crer. E você pode dizer: eu sou salvo. Não sou eu mesmo, mas eu fui alcançado pela fé. A palavra que eu ouvi e que eu dei importância e eu criei, e ela me torna salvo porque ela vem do Senhor, que é o Senhor da salvação. Nós antes, a nossa vida era a vida de mentira, de roubo, de imoralidade, e tudo era normal. É como a maioria das pessoas vivem hoje. Tudo é normal. Contanto que ninguém veja. O ladrão rouba, ele prefere roubar num momento que as pessoas não estão vendo. Vamos dizer, a madrugada ele vai de uma empresa, ele vai lá e faz um assalto para ele. Ninguém está vendo, mas o Senhor de todas as coisas está vendo e imputando mais uma culpa. E era assim que nós, os cristãos, nós vivíamos anterior sujeitos a essas coisas, porque ainda que eu nunca tenha praticado um assalto, mas algum pecado eu cometi, ainda que eu não andei em adultério, mas algum outro pecado eu pisei em falso. Então era o estilo de vida antes da nova vida em Cristo. Amém? Aí fica bem... Crédulos. Aí nesse contexto fica bem encaixado, né, professor Domingos? Esse primeiro tópico aí da nossa lição, ele fica bem encaixado nisso que nós acabamos de conversar, que o professor acabou de passar para a gente, né? A nossa condição anterior e as nossas ofensas em pecados. Fica todo muito bem explicado aí com que
o professor Domingos acaba de trazer para a gente, né? A nossa antiga natureza, os nossos antigos erros, por mais que não tenha cometido aquele erro, né, que alguns atribuem, que um pecado é bem maior, outro é bem menor, e isso não é muito verdade, né? A consequência é que difere. Na realidade, o que muda é a consequência, todo pecado é pecado, o que vai mudar, o que vai atribuir algo maior é a consequência desse pecado, porém, fica muito claro aí no que o professor nos trouxe, a nossa condição anterior e as nossas ofensas em pecados, que é o que o primeiro tópico traz aí. Amém? Graças a Deus, Deus continue aí usando o nosso professor. Pode continuar, professor. A nossa luta hoje é contra os seres do mal, os seres celestiais do mal, da maldade, as potestades. O nosso inimigo hoje, ele é invisível, ele é espírito, ele não pode ser visto, mas ele atua, ele perturba, ele aflige as pessoas. Ele traz tristeza, ele traz danos, mas ele não é visível. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes celestiais do mal, que são coordenadas, dirigidas, instruídas a serviço do seu príncipe, que é o maligno, que já toma conta do mundo. Ele está presente em toda a esfera do mundo. Mas a nossa luta agora, ela é invisível, com esses seres invisíveis. Ela é espiritual. E o nosso aliado, a palavra de Deus, Jesus Cristo, a oração, o jejum e o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que nos faz lembrar de todas essas coisas. Aleluia! É verdade. Nós estamos fortalecidos para enfrentar o maligno invisível. E antes, como pecadores, a gente não tinha força nem para enfrentar aquilo que era apalpável, aquilo que a gente pegava, que a gente abraçava, que a gente via, que a gente sentia. Nem isso a gente podia. Olha, eu Amém. digo de novo, glória a Deus, pelo amor que Ele muito nos amou, nos resgatou. E nos deu todas essas coisas. Aleluia. Amém, glória a Deus. Pela misericórdia mesmo. E Paulo vai dizer, é um favor imerecido. Isso acontece muito conosco. Às vezes, uma pessoa precisa de ajuda e você diz, e comigo acontece isso também. Comigo acontece, eu não posso ser hipócrita de eu fazer o seguinte, eu vou ajudar, mas essa pessoa, ela não merece a minha ajuda. Sim. Irmão Domingos está errado? Não, porque Deus usou de misericórdia comigo quando eu também não merecia. Verdade. Então, é imerecido toda esse bônus, toda essa maravilha que Deus preparou para os pecadores remidos. Que merecia mesmo era ir para o inferno mesmo, porque são culpados da morte de Jesus. Mas Jesus diz, Pai, livra eles do mal. Aí Deus pode dizer para Jesus o seguinte, bom, para que eu livre eles do mal, eu tenho que trazer eles para cá, onde moram bem. E nós vamos falar. Amém. Verdade, né? Aí por isso nós somos aí vivificados pela graça. É exatamente este trazer que o professor Domingos acaba de mencionar, né? Nós somos
vivificados em Cristo Jesus. E agora recebemos esta graça, vivificados por algo que, como o professor Domingos está dizendo, não merecíamos, mas recebemos, né? Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, alcançados pela misericórdia e pelo seu pleno amor, pelo pleno amor de Deus, nós somos alcançados e agora, por meio de Cristo Jesus, nós demos entrada a esta graça, como o apóstolo Paulo nos diz, não é assim, professor? Nós estávamos mortos espiritualmente, condenado à morte eterna e ir para o inferno. Então, pelo poder da palavra de Deus, mais uma vez eu digo, pelo muito amor com que Deus amou a sua criatura, a sua coroa de sua criação, Deus, ele nos vivificou, ele trouxe de novo à vida aquilo que já não existia. Porque nós estávamos num cenário e não aparecíamos como vivo. O pecador, diante de Deus, ele é morto espiritual. Embora fisicamente ele caminha, conversa, trabalha, come, deita, dorme, bebe, mas em nossos delitos e pecados. Então nós fomos vivificados em Cristo Jesus. A cruz do Calvário. O ato, quando Cristo diz, está tudo consumado. Cristo está dizendo, Pai, a receita que o Senhor me deu está aqui. Eu cumpri cada ponto dela para resgatar esses que creram no meu nome e também todos quanto ainda hão de crer. Então nós fomos vivificados na cruz do Calvário com Cristo e vamos ser ressuscitados também. E agora, a exaltação com que Deus nos exaltou. Nenhum homem, por seu próprio mérito, poderia se livrar de seus pecados. Como nós já lemos, pela graça de Deus, Deus, pelo seu amor, usando de misericórdia, fez graça, nos deu da sua graça. E quem tem a graça de Deus, aquele de quem Deus se agradou, então ele nos exaltou ao ponto de dizer que nós criaremos, que nós reinaremos, que nós governaremos, que nós julgaremos junto com Cristo. Verdade. A exaltação que o Senhor nos deu. Nós somos exaltados ao ponto de Paulo dizer que nos deu, né, um lugar celeste para estarmos assentados juntamente com Cristo. Né? Assim, nós somos alcançados por esta tão maravilhosa graça a ponto de sermos exaltados com Ele. Né? Assim? Amém. Temos a vida eterna, ainda temos direito a galardão. Como se já não bastasse ser salvo, mas Deus ainda diz, o galardão que está preparado. Tereis galardão. Digo-vos que grande será o teu galardão. Aquele que der uma água a um profeta, receberá galardão de profeta. Amém. Então ainda temos direito a galardão, privilégios conferidos através da, aí diz, imensurável graça de Deus. Ou seja, para a gente compreender melhor na nossa linguagem aqui, Paulo Afonsina,
Se você fosse medir o tamanho da graça de Deus que nos alcançou, você não consegue. Amém. Glória a Deus. Você não consegue. Um engenheiro chega no monte, separa ali um montante e diz: isso aqui pesou 20 toneladas de material. E esse monte ainda dá tantas caçambas dessa. Mas não se mede a graça de Deus assim. Até mesmo porque essa graça, ela flui do coração de Deus. Não dá para medir com nada humano. Tão grande é que ela não pode ser explicada. Ela pode ser sentida. E nunca, em hipótese alguma, podemos esquecer dessa graça sobre nossa vida. Aleluia. Amém. Estamos de pecadores perdidos. Aí vem o sacrifício de Cristo, vem o Evangelho, que cria dentro de nós uma fé, e essa fé e obediência a Deus, ela nos torna filhos amados, salvos em Cristo Jesus. Viemos Amém. do nada e agora temos tudo. Viemos do nada. Pecador miserável, condenado ao inferno, que vivia abraçado com Satanás. Aí Deus diz: é meu. Vou dar todas as coisas a ele. Glória a Através Deus. do Filho Jesus. E eu tenho com que comprar esse povo. Cada gota de sangue do meu filho amado. Agora eu me lembro o batismo de Jesus. Ouviu-se uma voz do céu. A princípio se pensou que era trovão, mas se compreendeu a linguagem. Esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Glória a Deus. Nesse Cristo, Deus nos deu todas as coisas. Maravilha. Graças a Deus, né? E aí nós observamos que a lição nos traz que a salvação, ela, por conta disso, ela não vem das obras, né? Exatamente para que ninguém se glorie, mas sim a graça que é o meio da salvação, né? Onde o apóstolo Paulo vai dizer aí que isto não vem de vós, mas é dom de Deus, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? E quando nós alcançamos esta graça, nós a alcançamos por meio da fé, né? Vamos entender o seguinte: o efeito da fé em nossas vidas. O homem Deus fez limitado. Limitado. O homem só faz grandes coisas quando o grande Deus atua na sua vida. Todas as coisas que o homem faz de si mesmo é nada, é pequeno. A menor coisa que Deus faz é maior que a maior coisa que um homem faz, porque o homem por si já é pequeno, é limitado. Mas o poder transformador, quando Deus usa em nosso favor, aí sim, podemos fazer grandes coisas, porque primeiro Ele faz grandes coisas em nossas vidas. Verdade. Nós estávamos perdidos, mas agora, de uma vez só, Deus nos livra do cativeiro do pecado e da maldição que para nós estava preparada. Deus nos livra de ser filho da sua ira.
agora nós somos filhos do amor de Deus. Deus nos livra de toda a maldição para Glória a que Deus, nós aleluia. estávamos caminhando, e agora Ele traz tudo isso para nós através da reconciliação. Voltamos a ter comunhão com Deus. A comunhão que estava quebrada e que foi afetada a cada dia por causa do pecado, 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 pecado. Então Deus diz, basta, você agora é meu filho, eu te resgatei. É o poder da palavra de Deus. É a grande coisa quando Deus faz na vida do homem. Eu te resgatou. Antes tu eras. Agora você é nova criatura. Você vive para mim. Você vive em Cristo. Você vai viver a vida que nós preparamos para você. Você agora vai viver a nossa vontade e não a sua. Seu desejo agora será para nós, para nos servir. A sua obediência agora será voltada para nós, para nos obedecer. E o seu caminho, a direção do seu caminho agora pertence a nós. Nós vamos dirigir seu caminho até você chegar aqui. Amém, glória a Deus. Então, essa volta à comunhão com Deus faz toda a diferença. Abandonar o pecado. Crer na palavra do Senhor. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E viver em obediência à Escritura. Aquilo que está escrito conforme a vontade de Deus para todo ser humano. Muitas pessoas pensam que o Deus é só Deus dos crentes, que a palavra de Deus é só para os crentes. A palavra de Deus é dirigida a todo ser, mas só viverá essa palavra e só alcançará essa graça, essa misericórdia, esse amor de Deus, aquele que crê e praticar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para a nossa conclusão? Amém. Glória a Deus. Aqui eu quero deixar claro a grande salvação que Deus preparou, fundamentada na palavra, na fé, na obediência e no estilo de vida que viveu Cristo. Essa grande salvação que o Senhor nos preparou, essa grande salvação que chegou até nós, pela misericórdia e pela graça, não podemos esquecer. Não merecíamos, também não podemos esquecer, mas o Senhor nos deu. Fomos alcançados e precisamos viver dessa forma, como salvos em Cristo Jesus. As obras não salvam, mas os salvos foram chamados para praticarem boas obras. Observe Ananias e Safira. Eles foram fazer doação, mas o coração deles estava contaminado. A intenção deles, a obra deles, o sacrifício deles, igual ao sacrifício de Caim. Sacrifício de Caim. Não ia trazer nenhum bem para o próximo. Porque antes dele querer servir a Deus com a parte da fazenda que ele vendeu, dos bens dele lá, que ele vendeu, antes que ele quisesse glorificar a Deus, ele quis
assim, mais prático para a gente, se amostrar diante dos discípulos. Verdade. Ele esperava que Pedro dissesse: rapaz, olha, Ananias trouxe 150 mil reais. Ele vendeu a fazenda e trouxe o dinheiro. Se não for para a glória de Deus, nem um centavo faz diferença. Se você for pegar a oferta da viúva, quantas vezes aquela oferta dá muito mais que a oferta que Ananias foi levar? Isso mesmo é a graça de Deus que move o nosso coração para que nós possamos fazer boas obras dignas de serem copiadas e que outras pessoas sejam despertadas a fazer a boa obra. A primeira receita, o primeiro tópico que eu colocaria aqui numa receita para quem quiser fazer boas obras, que venha da orientação, que venha do coração de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado naquela boa obra que você faz, porque para isso você foi criado, para boas obras, não para a salvação. A salvação vem antes. As boas obras são fruto da salvação. Mas as boas obras não trazem a salvação. A salvação em Cristo Jesus é que gera o desejo, o carinho, o amor, a vontade e a força para fazer boas obras. Amém? Amém. Diz assim, na nossa conclusão: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorifica a Deus, o nosso Pai. Boas obras têm um objetivo: glorificar o nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus falou isso para aquele jovem rico. Por que me chamas bom? Só existe um bom, que é Deus. Então, as boas obras, elas precisam glorificar a Deus, para que as pessoas que são beneficiadas dê glória a Deus, porque foram socorridas de uma maneira ou outra. Que seja para a glória de Deus. Quando eu quiser dar algo, eu vou dar sim, mesmo sabendo que muito mais Deus tem para me dar. Se eu reter, eu posso não ter o meu tesouro multiplicado. Mas o meu coração está movido para fazer a boa obra, porque eu fui chamado para isso. As obras que não são feitas em Deus não glorificam o nome do Senhor. Glória a Deus. Para que essas obras venham a glorificar o nome de Deus, elas precisam ser obras advindas de atitudes de pessoas salvas. Amém? Amém. Amém, meu querido. Graças a Deus, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, pois certamente fomos aí alcançados pela palavra de Deus e por meio da graça que há em Cristo Jesus, nós recebemos este poder de antes ser chamado filho da ira e agora ser chamado filho de adoção, filho de Deus, filho por adoção, né? Graças a Deus, que Deus possa abençoar ricamente a vida do nosso professor Domingos, bem como a de todos os amados irmãos. Bem, nós já estaremos encerrando. Quero agradecer aí mais uma vez
a participação do professor Domingos com esta aula maravilhosa. Amém? Fica na paz do nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, graças a Deus chegamos aí ao término de mais uma aula e eu quero mais uma vez lembrar os irmãos, né, aqueles que não pegaram a sua revista ainda, procure aí o professor Domingos. Amém? Vamos agradecer a Deus com mais uma oração e estarmos encerrando agradecidos ao Senhor. Lembrando aos irmãos que hoje, né, nós estamos aí num dia de consagração, jejum e oração, consagrando ao Senhor e buscando a face do Senhor para que o Senhor cure, sare esta nação, a humanidade e leve embora este mal, continue nos guardando para a glória do nome santo de Jesus. Amém? Feche seus olhos e ore juntamente conosco. Santíssimo Deus, soberano, maravilhoso, bendito e eterno Pai. Meu Deus, pela tua infinita graça e misericórdia ter nos alcançado, ó Pai, chegamos aqui a este lugar, nesta oportunidade, reunidos, ó Pai, por este meio de comunicação. E nós, ó Pai, te pedimos, continua conosco, guarda-nos, livra de todo mal, nos ajuda, ó Pai, a compreender a tua palavra, nos ajuda, ó Deus, a fazer o teu querer, a fazer a tua vontade. Eu te peço, ó Pai, dai-nos um dia abençoado. Meu Deus, repreende o inimigo, repreende todo o mal, dai-nos, ó Pai, da tua graça e misericórdia, meu Senhor, cobre-nos com teu sangue, livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, quero agradecer a todos aí que estiveram conosco, que o Senhor possa continuar abençoando e dando-lhe a graça, a misericórdia e crescendo aí no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe as vossas vidas. Amém.